Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da série A Primeira Guerra Mundial Alternativa, e esse vídeo se trata da segunda metade da Segunda Guerra Mundial, resultante da vitória alemã na Primeira Guerra Mundial. Então vamos para o vídeo. Na Ibéria, a Alemanha e a Itália dominam grande parte da Espanha, restando apenas Portugal e Galiza, e a Dinamarca, com poucos empecilhos, chega muito perto de Berlim. A invasão russa aos fantoches da Alemanha se mostra um grande sucesso, com eles chegando até Minsk na Bielorrússia e em Riga, a capital do Reino Báltico, e chegando perto de Helsinki na Finlândia. No Império Otomano, os aliados avançam muito, dominando toda a região de Hijaz, boa parte do Iraque e todos os países cáucasos. No Pacífico, o Japão avança muito na China e invade a Tailândia e começa uma invasão na Índia pela Birmânia, visando conseguir recursos, e os indianos entram do lado dos alemães. Na Europa, eles finalmente invadem toda a Península Ibérica e mandam todos os seus soldados para a Rússia. Na África, após a rendição de Portugal e Espanha, suas colônias são invadidas pelos britânicos. Os dinamarqueses chegam muito perto de Berlim, mas os alemães que estavam a caminho da Rússia já empurram eles até Schleswig. Porém, a Rússia chega na Polônia e os alemães demorariam alguns dias para chegar até lá e contra-atacar. Em Hijaz, os italianos chegam e empurram os revoltosos mais para o sul. Os britânicos, após de muitas tentativas, dominam a Tanzânia e o exército alemão na África foge para o Quênia. A Coreia se liberta, declarando guerra e independência ao Japão, e eles iniciam uma invasão à Manchúria. Os alemães conseguem dominar a Dinamarca em impressionantes 2 dias, e eles se rendem. Porém, os russos invadem boa parte da Prússia Oriental e Polônia, chegando até Varsóvia. Após muitas promessas dos britânicos e muitos navios afundados pelos alemães, os Estados Unidos entram em guerra do lado dos britânicos. A Índia inicia uma invasão às repúblicas soviéticas ao leste do Mar Cáspio, passando pela China. Os japoneses começam a ser expulsos da China por conta dos reforços indianos e motins dos soldados coreanos que matavam os japoneses no meio da batalha. E os soviéticos começam a ser lentamente empurrados pelo exército de quase toda a Europa. A invasão das repúblicas soviéticas a leste do Mar Cáspio se mostra um sucesso e os indianos e chineses avançam até o lago Balkhash. Assim que entrou, os Estados Unidos mandam muitos homens para a África e eles conseguem dominar boa parte da Líbia. E os revoltosos russos e britânicos são empurrados do Império Otomano com grande ajuda italiana. Os russos perdem algumas batalhas importantes, perdendo muitos homens, e eles são obrigados a recuar, porém eles destroem tudo pelo caminho. O Afeganistão se junta à Índia e China e manda alguns homens para as repúblicas soviéticas. E o exército chinês e indiano avança cada vez mais no deserto do Cazaquistão. E os italianos são cercados numa pequena parte de Marrocos e Líbia. Os americanos enviam mais e mais homens para a África, dominando a Somália e Eritreia e cercando os italianos numa pequena parte de Tunísia e Gibraltar. Já na China, os japoneses são cercados em várias bolsas espalhadas pela praia da China. Os russos perdem várias batalhas consecutivas e, em menor número e cansados, eles são obrigados a recuar e começam a usar a tática de política de terra arrasada, onde os russos das regiões que seriam dominadas pelos alemães queimariam todos os seus suprimentos antes daquela parte ser dominada, deixando eles cansados. Os americanos expulsam os italianos da África, com a Alemanha permanecendo apenas em Madagascar, e os americanos e britânicos planejam desembarques na Itália, Espanha e França. Na Rússia, eles perdem muitos territórios a leste do Mar Cáspio, pois era muito difícil enviar reforços, e os poucos homens que chegavam estavam extremamente cansados da viagem e eram massacrados pelo grande exército indiano, e a China finalmente é liberta. Os russos perdem muito território
Porém, os alemães começam a sofrer por conta da terra arrasada, e os americanos desembarcam na Espanha encontrando pouca resistência, e posteriormente eles desembarcam na Sardenha e Cilícia. Os britânicos invadem Jerusalém, porém os otomanos expulsam o resto dos invasores. Os coreanos, chineses, indianos e afegães avançam na Rússia ultimamente, capturando Vladivostok, boa parte das repúblicas soviéticas a leste do Mar Cáspio, países Cáucasos e boa parte da Rússia europeia. Porém, os americanos se espalham ainda mais na Itália e Espanha. Os impérios centrais finalmente chegam até Moscou e a Rússia se rende, e eles desesperadamente redirecionam seus soldados para parar o avanço americano. Porém, eles demorariam para chegar. Eles dominam boa parte da França, Espanha, Portugal e Itália rapidamente. Os alemães criam as primeiras bombas atômicas com grande ajuda de todos os impérios centrais e Albert Einstein, que sem a ascensão do nazismo ficaria na Alemanha, e eles, sabendo que não conseguiriam parar o avanço dos aliados, jogaram bombas em Manchester e Lyon. Eles não se rendem e os alemães jogam mais bombas em Londres, Paris, Bordeaux e Liverpool, e eles finalmente se rendem, acabando com a guerra mais sangrenta que o mundo já tinha visto. Com a rendição, todos os perdedores perdem territórios e eles são obrigados a pagar dívidas de reparação. As novas superpotências agora são Alemanha, Itália, Índia, Império Otomano e China, com os perdedores não tendo mais força para se rebelar. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Eu provavelmente farei uma parte 4, mostrando os acontecimentos até os dias atuais. E é isso aí o vídeo e falou rapaziada.